Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de mais um fundo de logística, né? Agora o XP-LG11, XP-Log, fundo aí da XP, fundo grande aí no setor de logística, e vamos acompanhar um pouquinho do mesmo. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, eu não sou analista para dar recomendações, sou apenas um investidor. E aí o intuito aqui do conteúdo é em caráter totalmente educacional, onde eu avalio dados completamente públicos de cada um dos ativos e exponho uma visão minha de consumidor desses produtos, até porque eu sou cotista do fundo, né? Então eu venho aqui como um consumidor da indústria, consumidor do produto, dar um pouquinho da minha visão aí, documentar alguns dados públicos, beleza? Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha aí, deixa seu like, manda pro amigo, deixa um comentário, só ajuda um pouquinho o canal a crescer aqui. Falando do XPLG, XPLG é um dos vários fundos que eu tenho na carteira, então ele é esse fundo que contempla essa parcela aí de 3,14%. No vídeo anterior eu falei do VILG, né? E o VILG ele é o fundo de cima, 3,05%. Então está bem próximo as duas posições aí de logística na carteira. Possivelmente para o VILG está um pouquinho para baixo, possivelmente ele desvalorizou enquanto o XPLG valorizou, né? Até porque minhas posições são bem próximas os valores, né? Tem algumas diferentes, mas a maioria são bem próximas. E eu tento manter um balanceamento aí, né? Mas também, assim como eu citei no vídeo do VILG, ele é um caso onde eu, desde o primeiro aporte, eu nunca fiz nenhum aporte adicional e nenhuma retirada dele, né? Ele segue bem tranquilo na carteira. E aproveitando, eu voltei ali um gráfico de segmento nessa tela, né? Onde dá para ver ali que o segmento da logística hoje compõe 12,87% da minha carteira, né? Eu tenho 4 fundos de logística hoje, atualmente, representando esses 12,87%. Em outros vídeos a gente volta a falar dos demais. Falando rapidamente aqui um comparativo, é um fundo que dá para ver na tela aí que não tem muito o que se preocupar, né? Mas vamos falar aí rapidamente a evolução dos números. VP por cota, 114,27 aumentou para 114,49, um dado ok, é bom para nós cotistas quando aumenta. O P sobre VP 0,86 e agora foi para 0,85, também ok. Quanto menor esse número, para quem gosta do fundo, para quem entende que o fundamento é bom, é melhor. O dividend yield mensal 0,7330 foi agora para 0,7469, também ok, dividendo aumentando, apesar que aqui tem ressalva, né? O fundo distribuiu no último mês mais do que ele teve de resultado, né? Usou um pouquinho de reserva, e o fundo mesmo no relatório ele fala ali que ele tenta manter uma distribuição mais uniforme. Então vai ter meses que ele distribui menos do que o resultado, acumula reserva, em outros meses distribui o mesmo patamar, né? Ainda que acima a distribuição maior do que o resultado do fundo, usando essa reserva que ele acumulou no mês com resultado maior, né? O caixa do fundo 1,81 pulou para 2,45, tranquilo, dentro da média que eu sempre comento que para mim é uma média boa, uma média ideal. Cotistas 301 mil foi para 302.800, tranquilo também, aumentando aí timidamente, mas aumentando a base de cotista. Resultado do fundo de 16.800 foi para 17.026, melhorou um pouquinho o resultado, ainda que abaixo de resultados de alguns meses anteriores. Despesas totais 11,89, aumentou para 12,27. Aqui eu coloquei uma atenção nesse item porque, né? A gente tem que ficar acompanhando, já que na medida que as despesas de um fundo elas não podem variar tanto, né? Ainda que vai ter algum momento que tem alguma despesa não recorrente, um período que tem que contratar o auditor para fazer a auditoria das demonstrações e tal.
algum advogado para fazer algum trâmite ali legal de um processo com inquilino e tal. Mas ainda assim elas não devem fugir muito de uma média normal. E aí quando a gente tem um cenário onde a receita do fundo subiu em relação ao mês anterior e a despesa aumentou, né, chama um pouquinho a atenção e obviamente que eu coloco uma atenção ali para eu acompanhar. A alavancagem 6.8 foi para 6.5, ok também, uma alavancagem bem baixa. Não é um fundo concentrado, tem até uma quantidade legal de ativos. A vacância caiu de 7,6 para 6,8, também bem legal, uma vacância num patamar muito bom. E FIIs com XPLG no portfólio 30, né? Em cada mês não teve alteração, até porque esse dado ele não se altera todo mês. Depende de quando os fundos declaram lá um relatório oficial para a CVM, né? E aí o Status Invest consegue pegar esse dado e atualizar as posições ali dos fundos, ok? Vamos falar então um pouquinho do relatório gerencial, né? Já que ali na tela de comparativo só um dado que exigiu um pouquinho de atenção, né? Falando então do relatório gerencial desse fundo, vamos começar pela esquerda aqui, né? Patrimônio líquido 3,1 bi, um patrimônio extremamente alto, bem grande esse fundo, né? A base de cotistas ali que eu citei, 302.876. As taxas do fundo, né? É uma cascata, certamente está no 0,75 aqui pelo tamanho do fundo atual, né? E a taxa de performance sem vergonha aqui, 20% do que exceder o benchmark IPCA mais 6. Falando com relação aos dados aqui do comentário da gestão, né? Foi declarada a distribuição de 0,74 para os detentores de cota no dia 29/12, que corresponde ao dividend yield de 8,9 e tal. Vão ser pagos no 13/1. Aqui entra um ponto que eu achei bacana da gestão citar, né? Considerando que a gestora e o administrador buscam observar a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimento em consonância com o fluxo de caixa do semestre. Então, o que seria isso? Eles tentam manter, se a gente vai começar ali com 0,70, vamos tentar manter o semestre inteiro 0,70, né? E aí eles vão fazendo aquele trabalho que eu citei. Num mês que tem uma receita maior, pega uma sobrinha e guarda. Aí num outro que tem uma receita menor, pega e usa um pouco da sobra, mas mantendo essa estabilidade da distribuição, né? E aí eles falam aqui que foi possível ver uma diferença negativa e tal. Eles alegam aqui que teve impacto, né, fruto de distribuições desproporcional de ganho de capital, né? Então teve venda no período, teve ganho de capital. Ó, alienação descrita no fato relevante de 4/7/2022. Então no semestre teve distribuição não recorrente, né, dessa venda. Esta dinâmica poderá, aqui é um ponto que para quem é cotista é importantíssima. Esta dinâmica poderá se repetir nos próximos semestres em virtude do cronograma de pagamento das parcelas de preço remanescentes. Então o que ele está dizendo aqui? Bom, ainda existe, de acordo com o cronograma de pagamento, parcelas a receber, né, que na medida que formos receber, que o fundo for recebendo, o fundo vai distribuindo alguns montantes ali não recorrentes, deixando essa distribuição passível de não ficar linear. Pode dar uma desproporcionalizada para cima, né? Prezando pela uniformização do dividendo, ressalvados os eventos que estejam alheios à conta da gestora, espera-se que a manutenção do patamar atual de distribuição para os próximos semestres. Então o que eles disseram aqui? Né? Que na expectativa deles, espera-se a manutenção do patamar atual. Ou seja, qual que é o patamar atual? Distribuíram 74, agora foi a última, né? Então, na visão deles, espera-se manter, né, esse patamar atual aí. Vamos acompanhar, vamos aguardar. Cabe ressaltar que isso é mera expectativa, né? Aqui é aquele disclaimer padrão só para ninguém alegar depois que vocês falaram que ia ser assim, então agora eu quero isso, né? É o disclaimer de segurança padrão. Com o fechamento do exercício de 2022, segue relação de eventos importantes que ocorreram ao longo do ano. O dividendo mensal saltou de 0,64 para 0,74, então teve um up aí de 10 centavos no dividendo mensal do fundo, né? A partir de setembro,
Então desde setembro que aumentou. Como resultado de novas locações e da venda Supra, né, que é a venda que eles citaram aqui em cima, ilustrando a gestão ativa e a busca pela maximização do resultado para os cotistas. A vacância reduziu de 9 em janeiro para 6,8 em dezembro. Realmente um patamar bem baixo de vacância, né? Por fim, a gestora, bem como as consultorias, seguem engajadas na prospecção de locatários para reduzir ainda mais a vacância. Beleza, aguardemos aí que consigam, né? A DRE do fundo, aqui a receita, né, que teve um leve aumento em relação ao período anterior. Despesa, aqui eu já fiz o cálculo, eu já trouxe na tela anterior aquele cálculo de despesa em relação à receita. Eu não uso a financeira, tá? Eu uso só essas duas aqui para fazer aquele cálculo. O resultado do fundo de 17 milhões, né, e distribuiu 20 milhões, ou seja, 3 milhões aqui ele usou de reserva acumulada, né, dando um total de 74 aqui para o período. Aqui ele mostra um pouquinho do resultado financeiro, então dá para a gente ver que o fundo teve um resultado, né, de... Vamos ver se é isso mesmo, ó, resultado de 0,63, né, e distribuiu 74. Já teve outros meses aqui, ó, o resultado 0,91 distribuiu 74, 0,81 distribuiu 74. Então, assim, 2 meses que teve um resultado maior, 2 meses que teve um resultado menor, mas manteve ali o 0,74. Essa é aquela política que eles citaram ali de tentar manter uniforme a distribuição. Dá um pouquinho mais de previsibilidade para o cotista, né? Aqui eu não falo muito de rentabilidade, essa parte. Investimento por classe de ativo. Aplicação financeira 2%, é o caixa, né? Cotas de FII 7%, também pode ser considerado como uma espécie de caixa. E imóveis 91%, né? É o grosso aí dele. Tipologia dos contratos, típico 31, atípico 69, né? Tem até um volume bom aqui como atípico, né? 69% da carteira. Os locatários, não tem muito o que falar, boas empresas aqui, a maior parte delas, né? A correção dos contratos também é bem padrão, um pouquinho em GPM e a maior parte em PCA, isso é padrão de quase todos. Atualização dos contratos, também a gente tem que ir acompanhando aí os meses que tem alguma movimentação de contrato, janeiro agora inclusive pode ser que tenha, né? Apesar que não tem, né? Revisional. Vencimento. Em 2023, 1% dos contratos que vencem nesse ano, então está bem tranquila a situação para 2023. E revisional 0% em 2023. Então é um ano assim, que só deixar o vento soprar um pouquinho, acompanhar para ver se nenhum locatário saia, né, dos ativos. E vamos seguindo. Evolução da vacância física, aqui ó, uma bela mudança de 9, caiu para 6,8. De novo a composição da carteira, Leroy, Via Varejo, B2W, Mobile, Mercado Livre, boas, excelentes empresas, né? As principais aí do segmento de varejo que a gente tem hoje. A diversificação aí por estado do fundo, também tem uma atuação aí nos principais locais do país, né, comercial. E aqui um pouco dos ativos do fundo, né? Aqui eu não gosto muito dessa parte porque ele não dá um detalhamento de vacância de cada um, ele fala participação, mas não fala vacância, né? A gente gosta de ver a vacância de cada ativo. Então ele fala só um pouquinho genérico aqui de cada um. Imóveis em construção, né? Tem obras aqui do especulativo extrema, não vou passar por isso aqui, tem as fotos das obras. Expansão no Leroy em Cajamar, também aqui um pouquinho de fotos dessa expansão. E o detalhamento dos contratos. Eu acho que é legal desse fundo, os demais não fazem isso, apesar que ainda assim não tem tanto dado assim que possa fazer uma diferença grande. Mas eu acho bem legal dessa parte deles assim de colocar locatário por locatário, ativo por ativo, a área que cada um tem, o tipo de contrato. A gente tem uma visão aqui, de repente tem uma empresa que a gente conhece, a empresa X aqui, Premier Pet, né? Longe de estar com algum problema, pessoal, só estou fazendo um exemplo. A Premier Pet, sai uma notícia dela que ela está entrando em recuperação judicial, né? Um exemplo. A gente já tem uma visão aqui, ó, de quanto que pode impactar no fundo, né?
E são, pelo menos, do que eu me recordo, é um dos únicos de logística que coloca isso aqui. Eu acho que é bem legal isso aqui, ó. Saberia que é 0.6 da ABL aqui do fundo, né? Então bem bacana. Demais fundos poderiam colocar alguma coisa nessa mesma linha aqui. Eu acho que é muito legal. O vencimento também dá para ter uma ideia e tal. Bem bacana isso aqui. E por fim, o contas a pagar, que assim como qualquer outro fundo, coloca de forma bem simplista, né, alguns dados aqui, a gente não sabe. Ó, 2023, o que, que tem para 2023 aqui? Deve ter parcela daqui, aqui é mensal, aqui está em carência, então aqui não tem. Aqui tem porque já é mensal, mas quanto que é por mês? Quais são as expectativas do fundo para pagamento disso? Tem caixa, não tem? Eles poderiam dar um detalhamento melhor disso aqui, né? Alguma tabelinha que mostrasse claro a ideia deles. Mas seguimos acompanhando aí. E é isso, pessoal, um pouquinho do XPLG. Espero que vocês tenham gostado. Quem for cotista do fundo, se tiver algo a acrescentar, pode pôr aí nos comentários. Tamo junto aí, vamos evoluindo nos investimentos. Forte abraço a todos, até mais.